Então, vamos dar continuidade ao que a gente vinha falando, certo? Estava falando aqui no momento anterior, na aula anterior, antes desse intervalo, a gente estava falando de oferta, e agora nós vamos falar de publicidade. Der tempo a gente vai falar também sobre as condutas abusivas. Eu sei que vocês devem ter aula a partir de 9 horas com outro professor, então eu vou me estender aqui até mais ou menos 8h40 no máximo, certo? E aí a gente finaliza. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela para vocês verem aqui a questão relativa à publicidade. A publicidade no Código de Defesa do Consumidor ela é regulamentada a partir do artigo 36, como vocês estão vendo aí. O artigo 36 fala assim, a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. O fornecedor, na publicidade de seus produtos e serviços, manterá em seu poder, para informação de legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Pessoal, vamos separar duas coisas aqui. No artigo 36, primeiro fala de como a publicidade deve ser feita, certo? Ela deve ser clara de forma que o consumidor entenda essa publicidade como sendo publicidade. Publicidade, pessoal, é igual a propaganda, tá? E aqui já começa, quando a gente fala de publicidade do direito do consumidor, começa a envolver uma questão de responsabilidade dentro desse meio, até porque se deve evitar abusos, tá, por parte dos fornecedores de produtos e serviços, certo? Deve-se evitar alguns tipos de situações e condutas, ok? Então, imagine só, né? Se não existisse lei regulamentando a publicidade, provavelmente os abusos relativos ao direito do consumidor seriam enormes, né? Então, e eu digo isso pelo que diz o próprio artigo 37, a sequência aí, que fala que é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva, certo? Então, aqui está falando, né, proibido todo tipo de publicidade enganosa ou abusiva, certo? Então, a gente vai puxar aqui um texto e vamos falar assim, ó, proíbe-se o abuso de direito de publicar, certo? Então, toda publicação de um determinado tipo de situação, ela está sujeita a limites, certo? E o limite dentro do Código de Defesa do Consumidor é a abusividade, né? É a eticidade, certo? Então, deve chegar até o consumidor a publicidade da forma melhor possível, da forma mais identificável possível, certo? E quando se introduz as palavras engano e abuso dentro do arcabouço do Código de Defesa do Consumidor, ele quer dizer que essa publicidade, ainda que seja publicidade, ela tem que ser de forma ética e de bom senso, tá? Então, até isso daí surgiu aqui na década de 90 para a gente, com a idade do Código de Defesa do Consumidor, com o surgimento do Código de Defesa do Consumidor, para coibir algumas questões. E coibindo algumas questões interessantes, certo? Como assim, coibir algumas questões? Você imagina só,
Você imagina só publicidades que enganam o consumidor de tal forma a fazer ele apenas comprar acreditando ser uma coisa, e quando ele chega aí até ele, é uma questão totalmente diversa, né? Então, se você falar assim, comprasse um telefone, tá? Cuja função é falar, e aí, na publicidade, dizendo que esse telefone fala com outra pessoa, comunica com outra pessoa, se chegar até você esse telefone tem que comunicar com outra pessoa. Então, obviamente que é a função do telefone. Agora, imagina só chegar até você, esse telefone aqui, ele consegue comunicar com 10 pessoas ao mesmo tempo. Ok? Se chegar até vocês, esse telefone vai ter que comunicar com 10 pessoas ao mesmo tempo, sendo que a ausência dessa comunicação, né, a inexatidão dessa comunicação, dessa publicidade, gera o abuso, tá? Gera o abuso. Então, isso em qualquer tipo de ramo. Obviamente, pessoal, quando a gente fala de abuso de engano, algumas coisas eu queria puxar aqui na memória de vocês e levar em consideração. A gente não tem aqui, como a aula nossa vai para o YouTube, ela fica pública lá, nós não estamos querendo fazer propaganda de nenhum tipo de situação, de nenhum tipo de produto. Mas, se vocês puxarem na memória, a propaganda, a maioria das propagandas, pelo menos há um tempo atrás, não sei agora, porque tem muito tempo que eu não vejo propaganda do energético Red Bull, certo? O energético Red Bull mostrava um desenho em que a pessoa, né, esse desenho falava, tomava o Red Bull e dizia que o Red Bull te dava asas, certo? Na opinião de vocês, isso é considerado abuso ou é considerado apenas um tipo de propaganda, vamos chamar uma propaganda em Bonaparte, né, que seria uma propaganda cujo exagero seria permitido? Alguém aí se arrisca a falar sobre esse assunto? Tá. Olha só, quando a gente tem esse tipo de assunto, esse tipo de propaganda, é uma propaganda que tem um exagero, certo? Mas que é um exagero que o homem mediano entende que não seria possível. Ele quer dizer de uma forma hiperbólica. A forma hiperbólica seria aquela forma em que a pessoa exagera, certo? Mas apenas para ilustrar o que ela quer passar, tá? Então, esse é um tipo de publicidade que seria permitido e não seria enganosa nem abusiva, tá? Então, a gente tem sempre que olhar dentro do bom senso o que seria enganoso e o que seria abusivo, tá? Então, seria diferente se viesse um telefone para vocês, uma propaganda de um telefone que falasse com 10 pessoas ao mesmo tempo em ligação de chamada normal. Então, assim, isso daí já seria uma propaganda que, se chegar para você essa propaganda, o telefone que você comprar, ele tem que oferecer esse tipo de caminho, esse tipo de alternativa, esse tipo de situação, tá? Então, às vezes a gente tem que pensar em como tratar, em como receber essa informação, ok? Então, vamos pensar, né, os parágrafos aí, parágrafo primeiro, define o que é uma propaganda enganosa, se vocês lerem bem, né? Fala que enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa. Vou parar por aqui, né? Na realidade, a gente quer dizer aqui de propaganda que é enganosa, propaganda que é falseada, né? E que contém omissão, que pode induzir a pessoa, o consumidor a erro, né? A respeito de natureza, característica, quantidade, qualidade,
dentre várias outras, né, circunstâncias, né? E o abuso, o parágrafo segundo conceitua, é só vocês lerem aqui agora o parágrafo segundo do Código do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Ele fala assim, ó, é abusivo, dentre outras publicidades, discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite de deficiência de julgamento e experiência de julgamento e experiência da criança, desrespeito a valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança, né? E, em certas circunstâncias, esse abuso pode até caracterizar o cometimento de um crime, né? E o parágrafo terceiro só vem falar, complementar que a publicidade é enganosa também por omissão, né? Quando ela deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço, ok? Então a gente tem essa situação também a pensar, ok? Aqui o artigo 38, não vou explanar sobre ele, porque ele vai tratar de quem é que deve provar uma coisa ou outra, isso daí seria uma questão até judiciária, desculpa, processual, né? Então, assim, a gente tem que pensar de forma global nesse abuso e nesse engano, né? O engano é o falseamento e o abuso, né? E o abuso vamos dizer assim, é utilizar de sentimentos indutivos e discriminatórios, tá? Então, para com o consumidor, certo? Então, pode olhar. Se vocês tiverem aí, claro, está sendo noticiado todo dia notícias a respeito da Covid-19. Se vocês tiverem visto notícias esses dias, vocês vão ver que tem gente que ofereceu cura para o Covid com uma pílula, com um remédio que nem testado é. Então, isso daí é um tipo de abuso, tá? É um tipo de abuso, porque a pessoa utiliza de questão se utiliza de superstição, de medo, de questões assim, né? Então, essa utilização desses tipos de sentimentos gera abuso, ok? E aí a publicidade a gente pensa nesses sentidos, né? Então, vamos lá, vamos fazer os nossos resumos, né? Então, o primeiro aqui que eu quero que vou mandar para vocês, a gente vai falar assim, ó, a publicidade é uma informação ser interpretada como tal pelo consumidor, certo? Segundo, proibido pelo CDC a publicidade enganosa ou abusiva. E terceiro aqui, que é a última parte que eu gostaria de anotar, é enganosa. Melhor aqui, enganosa a publicidade com informação falsa. Tem um pequeno problema aqui no consumidor, no computador. Vai resolver enquanto vocês. Pessoal, tive só um problema técnico aqui, só um minutinho. Já vai tentar resolver.
Voltei aqui, desculpe. Então, vou voltar lá. Aqui. Não sei o que aconteceu aqui no computador, mas eu vou continuar dando aula. Depois eu faço a redação para vocês e mando lá no Google Classroom. Ok? Então, a gente falou aqui da questão da publicidade. Vamos lá sobre, falar sobre agora as práticas abusivas. Pessoal, aliás, práticas abusivas eu vou até deixar para a próxima aula, porque são questões, é uma questão um pouco maior, tá? Não vai dar tempo de a gente falar aqui, a aula está quase, eu tenho que fechar aqui, porque vocês vão ter outra aula daqui a pouco, mas o nosso recado de hoje é a questão de oferta e publicidade. Vocês fizeram na aula passada já um resumo prático sobre isso, tá? E aí a gente esse é o recado que eu gostaria de passar. São alguns pontos que vocês têm que ficar atentos dentro do direito do consumidor, certo? Graças a Deus a nossa matéria em direito do consumidor ela avança, né? De forma muito prática, muito rápida, né? E aí a gente não, vamos dizer assim, que a gente vai cumprir a matéria daqui a algumas semanas já, a gente vai cumprir, certo? Se as aulas presenciais voltarem até, até antes da finalização desse semestre, né, a gente só vai voltar para a sala de aula para finalizar e passar algumas revisões, algumas questões relativas ao direito do consumidor que a gente viu nessas aulas remotas, ok? Então, pessoal, eu não vou me estender a falar sobre a questão das condutas abusivas, porque ela vai tomar um pouco de tempo em relação a cada conduta, tá? Então, a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Eu vou postar a atividade na semana que vem, certo? Então, boa noite a todos.